Ciao amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. O meu nome é Enzo e hoje vamos a mais um episódio da série Idoli Story. Mas antes disso, como sempre, eu peço para vocês verificarem a inscrição de vocês aqui no canal. Quem já for inscrito, verifica também as notificações de conteúdo para continuar recebendo as informações sobre os conteúdos novos postados. Quem ainda não for inscrito no canal e tiver a vontade de participar conosco aqui, eu peço que se inscrevam no canal e, se gostarem do conteúdo, não deixe de deixar aquele joinha aí pra gente, além de, se puderem, compartilhar com os amigos de vocês para fortalecer o nosso trabalho. Dito isto, vamos lá, galera. Vamos falar hoje, como eu disse, mais um episódio da série Idoli Story. Como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje falaremos de o que para mim é um prazer enorme. Essa série para mim é uma das séries nossas que eu mais gosto de fazer, porque resgata muito, principalmente a minha memória, quando são jogadores que, porventura, Stefano ou eu acompanhamos a carreira, ou então muito mais quando eu tenho que pesquisar, ou ele tem que pesquisar, porque é uma tarefa que nós dois gostamos muito. Mas sem muitas delongas, nós estamos tratando do Roberto Baggio, né? Ele mesmo, vocês já viram na capa, um ídolo histórico da Itália. Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1967, na cidade, na città di Caldogno. É uma cidade que fica na província de Vicenza, na Regione di Veneto, ou seja, na região de Vêneto. Para quem não é muito familiarizado com a disposição geográfica das regiões, das cidades na Itália, vai subir um mapinha aqui. E Vêneto é a regione em que a cidade mais famosa é Veneza, né? Cidade das gôndolas, inclusive é a nossa vinheta, né? Aquela linda foto do anoitecer em Veneza. Mas vamos lá, né? A conversa é sobre o ídolo Roberto Baggio. Então é um ídolo que se notabilizou, né, jogando na posição de segundo atacante, jogava também de trequartista, que eles chamam na Itália, que é o meio atacante, e também de atacante mais o centroavante clássico, né? Ele jogou muito mais jogos na carreira dele como segundo atacante ou trequartista. Tem até uma curiosidade que eu já vou adiantar aqui, eu iria falar lá nas curiosidades, mas eu vou adiantar aqui. O Michel Platini, um ídolo francês, ídolo histórico na Juventus, por exemplo, intitulou o Roberto Baggio como um camisa 9,5. Essa terminologia é engraçada, não por causa de 9,5 ser a nota que ele daria para Roberto Baggio, mas é porque, como a posição dele variava tanto ali na disposição no ataque, ele poderia ser tanto um 10 quanto um 9. Então, assim, na média ele seria um 9,5. Ele cumpriria muito bem essas duas funções, então o Platini o designava como um excelente 9,5. E o Roberto Baggio tem uma carreira recheada de sucesso, né? E ele colecionou também passagens em clubes, e principalmente em clubes grandes da Itália. Ele começou a carreira dele no time da província Vicenza. Ele começou a carreira dele no Vicenza, jogou inclusive jogos da Série T1, à época a Série C na Itália tinha essa designação e era dividida por T1, 2 e 3. Então ele jogou a T1, logo depois ele se transferiu para a Fiorentina, jogou também na Juventus, no Milan, no Bologna, na Internazionale e encerrou a carreira dele como jogador profissional jogando pelo Brescia. Bom, pessoal, então vamos fazer assim um breve resumo da carreira do Roberto Baggio, né? O Roberto Baggio é um jogador profissional que, ao longo da carreira dele, ele disputou mais de 600 jogos oficiais. A gente fez uma pesquisa aqui, tem algumas variações aí de contabilização de jogos, mas até onde a gente conseguiu apurar de fato, foram mais de 600 jogos. Aqui a gente pegou uma fonte altamente confiável
que faz essas anotações estatísticas. Foram 604 jogos no total, disputado sejam por clubes, seja por seleção nacional, eles aglutinaram tudo. 277 gols marcados ao longo da carreira, 73 assistências, né? Era um jogador diferenciado, um jogador que era muito veloz, principalmente no começo de carreira, tinha um refino técnico muito, mas muito acima da média, um domínio de bola impressionante. Ele tinha uma característica que ele dominava a bola e conseguia mudar de direção muito rápido, muito parecido com o que hoje a gente consegue ver no Chiesa, o Federico, né? Que joga atualmente na Juventus, que também despontou ao futebol na Fiorentina. O Roberto Baggio despontou no Vicenza, mas para a Série A mesmo, como um jogador de pujança, a Fiorentina foi o primeiro clube, né, que deu essa oportunidade para ele. Além disso, ele tinha também uma outra característica muito impressionante, que era a visão de jogo. O Roberto Baggio, ele tinha uma visão muito... Era um craque, né? Não tem... Descrevê-lo é muito fácil, porque craque você... Com uma palavra você já consegue designar e as pessoas conseguem visualizar quem viu jogar, né? E também o chute, né? Principalmente as cobranças de falta do Roberto Baggio eram muito precisas. Inclusive, quando a gente for falar lá nas curiosidades, eu vou citar uma curiosidade bem interessante aí acerca dessa característica do Roberto Baggio, que era bastante letal em bolas paradas e principalmente nas cobranças de faltas, pessoal. Então vamos seguir aqui falar um pouco da projeção de carreira dele. Como eu disse, ele surgiu no Vicenza, né, jogando pelo time que à época disputava a Série T, né, a T1 mais precisamente. Já era dividido regionalmente, né? A Série C, historicamente, ela tem muitas equipes e por causa disso é feita uma divisão regional. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais de como é o funcionamento da série C, né? Da Lega Pro, que se chama Lega Pro, vou deixar aqui no card, a playlist que a gente fala das ligas, e lá vai ter o vídeo que fala especificamente da Lega Pro. Mas então ele começou jogando no Vicenza, né? E no Vicenza ele começou a aparecer, mas logo ele se lesionou. E essas lesões sempre seguiram a carreira do Roberto Baggio, né? Ele se lesionou, e quando ele se lesionou, uma característica interessante: a Fiorentina o contratou mesmo lesionado. Ele tinha lesionado o joelho, ele tinha rompido os ligamentos cruzados do joelho, e mesmo assim a Fiorentina topou contratá-lo porque já via nele um talento muito, muito grande, e levou-o para Firenze para ele se tratar no clube e depois dar seguimento na carreira com a camisa da Fiorentina. Ele chegou a jogar alguns jogos após a lesão, mas ele demorou um pouco a engatar sequências de bons jogos, e quando parecia que ele se lesionou novamente. E essa lesão foi uma lesão chata, séria, porque ele lesionou o menisco, de novo o joelho, atrapalhando o Roberto Baggio. E nessa época aí ele chegou a cogitar a parar de jogar futebol. E até a gente vai trazer uma outra curiosidade, né? Eu vou trazer outra curiosidade mais pra frente, que houve um contexto aí que o fez apaziguar o coração e dar seguimento na carreira dele, o que foi uma decisão sábia e que graças a Deus aconteceu, e nós torcedores pudemos, né, tivemos a oportunidade de ver esse craque de bola acontecer, né, no mundo do calcio, né? E aí na Fiorentina, após essa segunda lesão, ele realmente, de fato, ele teve um sucesso estrondoso, e o que levou a ser contratado por uma cifra monstruosa à época, né, para a Juventus, né? A Juventus conseguiu contratá-lo junto à Fiorentina, pagando a bagatela de 8 milhões de liras, né? A moeda, a Itália, era a lira, né? Não existia o euro ainda naquela época, e essa cifra era uma cifra absurda. Relembrando o contexto histórico, nessa época a Itália era o centro do futebol, né? Era a liga mais forte do futebol, e a contratação mais cara da história do futebol à época foi a do Gullit pelo Milan.
por 6 milhões de liras, e o Roberto Baggio foi contratado em 1990 aos 23 anos pela Juventus por 8 milhões de liras. E na Juventus ele teve um sucesso absurdo, foi campeão de Copa UEFA, foi campeão de Série A, ele ganhou títulos individuais jogando também pela equipe de Turim, ele foi eleito o melhor jogador do mundo e o Bola de Ouro da France Football e o melhor jogador do mundo pela FIFA em 93, após a temporada magnífica de 92-93 com a camisa da Juventus, né, em que ele conquistou a Copa UEFA, que não é a Copa dos Campeões, é a atual Liga Europa. E aí ele teve uma outra lesão na Juventus e ele teve um problema com o Marcello Lippi também, e acabou mudando de ares em 95, foi jogar no Milan. Foi vendido por uma cifra ainda assim considerável, não mais a maior contratação da história, mas ainda assim superou a contratação que os valores que o Milan gastou pelo Gullit. Ele foi contratado por 6,7 milhões de liras à época e jogou a temporada de 95-96 e foi campeão da Série A com o Milan, né? E aí, após a chegada do Arrigo Sacchi, a volta do Arrigo Sacchi ao Milan, que também vai ser trazido nas curiosidades, ele colecionou alguns desafetos ao longo da carreira dele. O Arrigo Sacchi é um, Marcello Lippi é outro, e ele acaba saindo do Milan e indo jogar no Bologna. Uma contratação, uma escolha assim até inusitada. O Bologna não mais era o time forte como foi na sua história pregressa, mas o Roberto Baggio escolhe ir para o Bologna e faz uma temporada muito boa de 97-98, né? Inclusive coroando com uma volta à seleção italiana para a disputa de uma Copa do Mundo. Ele disputou a Copa de 98, né? Fez dupla com o Bobo Vieri, outro atacante clássico da Itália. E após essa temporada e Copa do Mundo, ele vai para a Inter de Milão, em que ele não teve muita felicidade os 2 anos que ele teve em Milão, em Milão e mais precisamente na Inter, né? Na Inter foram feitas diversas contratações, inclusive contratações de peso: Vieri, Ronaldo, Zamorano, Recoba, Baggio. Era um timaço, mas esse time não aconteceu. O Ronaldo, como todos bem sabem, lesionou seriamente o joelho e era difícil administrar os egos, era muito jogador talentoso, e ele, como o resto da equipe toda, não fez... a primeira temporada não foi uma temporada muito boa, e ele acabou saindo da Inter após 2 temporadas e foi jogar o final de sua carreira, né? Ele já tinha idade avançada, ele foi jogar o final da carreira dele pelo Brescia. Bom, e seguindo, então vamos fazer um resumo aqui. De todas as temporadas que o Baggio teve como jogador profissional, se eu tivesse que elencar algumas temporadas que seriam as melhores temporadas do Baggio como jogador de futebol profissional, eu elenquei aqui 3, né? Foram as temporadas de 92-93, obviamente, foi a temporada em que ele, após essa temporada específica, ele acabou até sendo premiado como o melhor jogador do mundo, em que ele, jogando pela Juventus, ele fez 43 jogos e impressionantes 30 gols na temporada, 30 gols. Além disso, né, a temporada 88-89 na Fiorentina, que foi a temporada logo após a lesão dele, em que ele despontou de fato para o futebol italiano, em que ele fez 41 jogos e anotou 24 gols. Foi aí que a Juventus mirou os olhos, né, no Roberto Baggio, e a Fiorentina fez valer, né, a sua boa negociação e o vendeu por uma cifra histórica, 8 milhões de liras, como eu disse anteriormente. E a temporada, ele já veterano, a temporada 97-98 pelo Bologna, em que ele fez 33 jogos e 23 gols, e também tem uma característica curiosa que vai ser tratada logo após aqui, que a gente vai falar das curiosidades, em que inclusive essa temporada foi tão boa que o coroou com uma volta à seleção italiana para a disputa da sua segunda Copa do Mundo, né? A Copa de 98. Bom, galera, além disso, a gente pode citar alguns jogos memoráveis
em que o Roberto Baggio mostrou todo o seu talento e um pouco da sua idolatria foi apresentada ao mundo, né? Eu destaquei aqui alguns jogos em que a atuação individual dele foi muito impressionante. O primeiro deles, o jogo da final da Copa UEFA, acontecido no dia 19 de maio de 1993, uma partida em que a Juventus vence em casa o Borussia Dortmund por 3-0, em que, além de uma espetacular atuação do Roberto Baggio, inclusive ele dá uma assistência para o Andreas Möller, ex-jogador do Borussia Dortmund, marcar o gol final da partida, um toque de calcanhar em que ele está dentro da área. A participação dele a partir das fases eliminatórias da Copa de 94, das oitavas de final até a semifinal, ele praticamente carregou a Itália, conduziu a Itália até a final, e aí na semifinal ele acabou tendo uma contusão que o fez jogar no sacrifício a final, e por conta disso o desempenho técnico dele foi bem abaixo. Mas a partida contra a Nigéria, em que ele faz o gol de empate no final da partida, leva para prorrogação e depois classifica a Itália para as quartas com um gol de pênalti. A partida contra a Espanha, em que a Itália abriu o placar e no final do jogo, o jogo empatado já, ele recebe um passe do Signori, dribla o goleiro da Espanha e faz o segundo gol, classifica a Itália para a semifinal. E principalmente, o que para mim foi o jogo mais espetacular do Roberto Baggio numa Copa do Mundo, foi naquela semifinal contra a Bulgária, em que ele enfrenta o time que era liderado pelo Stoichkov, que também era um grandíssimo jogador, e ele fez 2 gols e só faltou fazer chover naquele jogo, apesar do sol que fazia naquela tarde. Bom, então vamos para as curiosidades, né? Eu disse que ia trazer algumas curiosidades e chegou a hora. Bom, a primeira delas é que o Baggio é um jogador, como todos os jogadores profissionais, tem o ego característico, e além disso o Baggio tinha um temperamento que era conhecidamente não muito fácil, né? E isso, por um lado, o fez colecionar amizades, né? E também desafetos. E 3 desafetos colecionados pelo Baggio e declarados por ele, inclusive, são 3 desafetos de treinadores que o treinaram ao longo de sua carreira. O primeiro deles, como já dito, é o Arrigo Sacchi, né, que foi treinador dele na Itália, e inclusive a primeira fase da Itália toda na Copa de 94, que foi o que gerou um dos principais atritos. O Arrigo Sacchi o fez jogar deslocado de sua função, o que gerou bastante problemas entre os dois. Inclusive, quando o Arrigo Sacchi foi anunciado pelo Milan para ser de novo treinador da equipe, né, fez com que o Baggio, que à época jogava ao Milan, mudasse de novo de equipe, pois ele não queria mais trabalhar com o Arrigo Sacchi. O segundo desafeto também foi treinador do Baggio na equipe de Turim, a Juventus, né, e o problema começou lá quase na final da passagem do Baggio pela equipe de Turim, em que ele se lesiona, e aí o Del Piero ao mesmo tempo desponta na equipe, um jovem jogador vindo da base, e ao voltar da lesão o Baggio se vê numa condição de não mais titular absoluto e entra em confronto com o técnico Lippi, que prefere abrir mão dos seus serviços e negociá-lo com o Milan. E o último, também treinador do Baggio, Renzo Olivieri, que o treinou no Bolonha, e o conflito com o Renzo começou quando o Renzo o deixou por algumas partidas no banco, em que o Bolonha claramente perdia o rendimento sem o Baggio, e quando o Baggio entrava o rendimento era outro, e bom, ficou insustentável, né? Apesar disso, o Baggio fez uma das melhores temporadas da carreira com a camisa do Bolonha também, como dito anteriormente. A segunda curiosidade que eu tenho para trazer para vocês, na aptidão dele de cobrança de falta, o Baggio serviu de inspiração para um outro jogador histórico da Itália, que vai ser trazido aqui nessa série. Eu falo de Andrea Pirlo,
que abertamente falou que se inspirava no Baggio. Ele observava o Baggio cobrando falta e quando começou a também praticar as cobranças de falta, ele tentava, né, de alguma forma fazer igual o seu ídolo, né? A terceira curiosidade que eu posso trazer para vocês é acerca também de algo que eu falei anteriormente. Na época em que jogava na Fiorentina, o Baggio teve uma lesão, outra lesão, né? Ele chegou lesionado e acabou contraindo outra lesão, né? E essa lesão séria no menisco, em que ele quase parou de jogar bola. Ele pensou em parar de jogar bola, mas por ajuda de um amigo que ele tinha, que era vendedor, era dono de uma loja de discos, né? Vendia discos de música, e o Baggio frequentava a loja e acabou virando amigo do dono. Esse amigo dele era budista e apresentou a doutrina budista para o Baggio e acabou encontrando um equilíbrio emocional aí e conseguiu dar seguimento à carreira, conseguiu se recuperar da lesão, e isso deu um equilíbrio emocional tal que ele conseguiu de fato deslanchar na carreira. As últimas duas curiosidades que eu trago para vocês, uma delas é acerca do clube de coração do Baggio na infância, né? A mãe dele, em algumas entrevistas, afirmou que o Baggio, quando novo, era interista, torcia para a Internazionale. E a última curiosidade são os dois apelidos, né, que o Baggio carrega aí. Um deles é Raffaello, em homenagem ao artista renascentista italiano, e o mais famoso deles, que é Divino Codino, que é o principal apelido dele, né? Divino Codino, que é o divino rabinho de cavalo, se eu fosse traduzir literalmente para o português, justamente porque ele jogava, né, com aquele rabinho de cavalo característico dele. E divino, obviamente não precisa de tradução, é divino por causa das jogadas impressionantes dele. Ele ganhou esse apelido, que inclusive é título da biografia dele, e esse apelido seguiu ele ao longo da carreira quase que toda de Roberto Baggio. Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de um pouco extenso, mas não tem como a gente falar da história de um cracaço como Roberto Baggio, como foi o Totti no primeiro episódio, sem a gente detalhar um pouco mais. Espero realmente que vocês tenham gostado, que eu tenha sido conciso e objetivo na minha fala. Se vocês puderem, novamente pedindo aquela força aí para deixar o like, compartilhar com seus amigos para que eles possam ter acesso ao nosso conteúdo e possam seguir-nos se assim quiserem. De novo, verifiquem a inscrição de vocês, ativem e verifiquem o sininho de notificações se está tudo ok, e nos vemos num próximo episódio de alguma das nossas séries. Grazie mille e arrivederci!